Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso novamente aí falando com vocês, mais um Parto de Sabedoria. Hoje uma videoaula rapidinha aí, né, a pedido de alguns alunos meus aí, pessoal da escola, e é bom também para vocês aí que fazem parte do canal, para poder entender um pouquinho, né, a respeito de história do Brasil, tá? Mais uma vez, agradeço a todos aí que se inscreveram no meu canal, somos aí mais de 1.100 inscritos, me deixa muito feliz, agradeço demais aí a confiança de vocês no meu trabalho, e por favor, caso você não seja inscrito, considere fazer a sua inscrição, tá? Deixe aí seu like, compartilhe e comente, mas lembre-se, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Hoje, como eu falei para vocês, um assunto muito rápido, tá? Vai ser um período de transição, vamos dizer assim, né? Que será do fim do governo do Juscelino Kubitschek, né, as denúncias que vão ser feitas contra ele com relação aos gastos excessivos por conta da construção, né, da capital federal, da cidade de Brasília, tá? Então vai ser todo um gasto que ele vai ter, e a campanha presidencial que nós teremos um candidato da oposição muito fervoroso com relação a essa ideia de moralizar o Brasil, porque ele considerava que boa parte da política brasileira estava agindo contra os brasileiros, e esse cara era o Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros, ele, um político, se não me falha a memória, da região do Mato Grosso. Ele vai concorrer à presidência da República com a campanha, né, varre, varre, vassourinha, né, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de viver dessa maneira. Então, era uma parte do jingle que ele que publicava, né, a respeito da campanha política dele, em que ele prometia varrer a corrupção do Brasil, tá? Naquela época, o vice-presidente competia em chapas diferentes, né? A pessoa podia votar para presidente e para vice, né? Diferente de hoje, que você compra aí o pacote completo, vamos dizer assim, tá? Então, venceu Jânio Quadros a eleição, tá? E venceu como vice o João Goulart, né? O Jango, que tinha sido também vice-presidente do período do governo do Juscelino Kubitschek, tá bom? O governo do Jânio Quadros, ele será curto, tá? Um pouquinho mais de 7 meses no poder, porém 7 meses assim de grande bagunça, vamos dizer assim, na questão do que seria a política de Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros, ele vai tentar governar agradando a todo mundo e no fim não vai agradar ninguém. E ele vai tomar decisões um pouco estranhas para o presidente da República, como por exemplo proibir as mulheres de irem à praia com biquíni, né? No caso deveria ser de maiô, né? Seria o corpo quase todo coberto, e proibindo as rinhas de galo, né, as brigas de galo, que era uma espécie de tradição, né, nesse período, que também havia apostas, então ele proibiu tudo isso. O Jânio Quadros, ele também vai fazer um negócio um pouco estranho, justamente pelo contexto em que o governo dele está. A gente está falando aí do período da Guerra Fria, né, e ele presidente do Brasil em 1961, então havia uma pressão dos Estados Unidos para que países da América Latina ficassem sempre do lado dos Estados Unidos, o que não vai acontecer com Cuba, que em 1959 vai sofrer ali, vai ter um processo de revolução, né? Vai haver aquela revolução cubana com Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, e eles vão chegar ao poder transformando Cuba num país socialista. Bom, Jânio Quadros, na política externa, ele tenta se aproximar do bloco soviético. Isso vai causar um pequeno problema nas relações, principalmente aqui no Brasil, com grupos conservadores, né, de políticos conservadores e dos militares. Tanto é que essa provocação, digamos assim, ela será percebida quando Jânio Quadros convida Che Guevara para vir ao Brasil para dar a ele a Ordem do Mérito do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que alguém pode receber do governo brasileiro. Então, Jânio Quadros presenteia Che Guevara com isso. Claro que nesse ponto os militares já estavam todos preocupados, e para piorar a situação, quando chega em agosto de 1961, se não me falha a memória, Jânio Quadros ele renuncia à presidência, alegando que forças ocultas estariam por trás aí da renúncia dele. Dizem algumas pessoas, né, algum pessoal aí da época, historiador e tudo mais, eles chegam a comentar o seguinte, que a ideia de Jânio Quadros era se transformar num novo Getúlio Vargas, em que ele renunciaria, o povo pediria o retorno dele e ele voltaria, digamos assim, com ares de ditador. A gente não sabe se isso é verdade, né? Então, mas existe essa fofoca, vamos dizer assim, mas no fim não se concluiu, né? Ele acabou, ele não foi chamado pelo povo, ele foi viver a vida dele
e mais para frente, anos depois, na década de 80, ele vai se tornar prefeito da cidade de São Paulo. Tá? Ele vai falecer, se não me falha a memória, no ano de 1992. Pois bem, o presidente renuncia, pela regra, assume o vice. E onde está o vice? O vice, João Goulart, né, o Jango, filho de fazendeiros do Rio Grande do Sul, né, também um dono de terra, mas ligados às causas trabalhistas, ele está fazendo viagens diplomáticas a países que estão alinhados ao bloco socialista, e um desses países é a China. Então ele faz uma visita à China, né, uma visita para começar essa aproximação com países do bloco soviético, do bloco socialista, e isso vai pegar mal para os militares que temiam que Jango, quando retornasse ao Brasil, ele pudesse, digamos assim, implantar um comunismo no Brasil. Mas em nenhum momento isso era falado por ele ou por qualquer um que o apoiasse. A ideia era simplesmente fazer uma visita diplomática, segundo vai se entender assim. Então, o Congresso Nacional, ele tenta segurar Jango lá na China, atrás a chegada dele para o Brasil, e quando Jango consegue retornar, ele percebe que houve uma mudança na Constituição, que foi uma mudança que não estava prevista, tá? O Parlamento, o Congresso Nacional, simplesmente muda o regime de presidencialismo para parlamentarismo, tirando assim os poderes de João Goulart na função de chefe de governo, passando João Goulart somente a chefe de Estado. Isso, claro, vai causar muita celeuma, né, muita confusão ali, e para evitar um mal maior, né, começa a campanha da legalidade. Nessa campanha da legalidade, exige-se que, obviamente, haja ali o retorno de João Goulart às suas funções como chefe de Estado e chefe de governo, tá? Então, aconteceu o seguinte, para resolver isso, no ano de 1963, foi feito um plebiscito, onde foi dado ao povo a oportunidade de escolher se voltava ao regime presidencialista ou se nós seríamos uma república parlamentarista. E com 77% dos votos, vence o regime presidencialista. Então agora, João Goulart volta a ser o presidente da república, ele já era o presidente, mas agora ele volta a ser o chefe de governo e também o chefe de Estado, tá ok? Apenas para ambientar quem não entende muito bem isso aí. Quando nós temos um regime presidencialista, significa que o presidente, tá? Ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Ele não só representa o país, como ele toma decisões políticas para o país. Tudo bem? Quando nós falamos de um regime parlamentarista, tá? Seja uma república ou uma monarquia, nós temos, no caso da república, um presidente, no caso da monarquia, um rei, só que esse rei e esse presidente, eles não tomam decisões políticas, tá? Eles são chefes de governo, eles são chefes de Estado. Eles representam o país. Então, o presidente, num regime parlamentarista, e o rei, num regime parlamentarista, eles são chefes de Estado. Eles representam o país, tá? Já no caso do regime parlamentarista, o primeiro-ministro, tá? Ele é o cara responsável por tomar as decisões para governar o país, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí essa diferença, que é uma coisa simples também, que a gente pega facinho aí com o tempo, beleza? Então, João Goulart, ele vai começar com uma proposta interessante, principalmente para as camadas populares no Brasil, que serão as chamadas reformas de base, que tem a ver com reformas na incentivo a pessoas de baixa renda para a compra da casa própria, vai ter ampliação do sistema educacional, nacionalização de algumas empresas prestadoras de serviços, aumento da vaga em universidades para que mais pessoas possam ter acesso, reforma agrária. Nessa reforma agrária, o Estado compraria as terras improdutivas, tá? E distribuiria essa terra entre pessoas que não tinham nenhuma terra. E, claro, nesse caso, o Estado pagaria ao dono da terra por essa indenização. O que pegou nesse caso, né? A elite latifundiária ficou chateada porque o governo ia pagar parcelado, né? Eles queriam receber tudo de uma vez. Porém, essas propostas de cunho de política de bem-estar social, de justiça social, não agradaram setores da elite brasileira, setores conservadores, e para os militares isso seria um sinal de que algo estranho, próximo ao comunismo, estaria se aproximando do Brasil, tá bom? No dia 13 de março de 1964, o então presidente João Goulart, ele vai fazer um discurso
justamente para promover as reformas de base. E esse discurso vai ser lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Então ele vai reunir uma população enorme ali na Central do Brasil, onde ele faz esse discurso se dispondo a fazer tudo isso que ele está prometendo, né, tentando colocar em prática a reforma de base. De novo, né, melhorias na educação, melhorias para o trabalho, para o trabalhador, reforma agrária, nacionalização de empresas, né, para que o lucro fique no Brasil, porque, desculpa, empresas multinacionais, elas deixam muito pouco daquilo que elas ganham no território onde elas exploram. Boa parte do lucro vai para a matriz. Então, o governo acreditava que, bom, já que eles ganharam dinheiro aqui, tem que deixar um pouco de dinheiro aqui também para fazer a máquina funcionar. Então, os Estados Unidos estavam muito preocupados com a ideia de mais um país socialista na América, até porque o primeiro país socialista no continente americano foi Cuba. E havia nos Estados Unidos uma espécie de auxílio, tanto em dinheiro, quanto em treinamento, quanto em armas, para que começasse a ser implantadas ditaduras de direita na América Latina, justamente para evitar o avanço do comunismo. O discurso do dia 13 de março de 64 em nada falava sobre comunismo, em absolutamente nada. As reformas de base, elas não são pautas assim, próprias do comunismo propriamente dito, elas são pautas de um governo que pratica justiça de bem-estar social, tá? Nesse caso, a gente pensa assim, em governos que são liberais, a ideia de uma política de bem-estar social ela é um pouco reduzida. Em governos em países que são um pouco mais voltados à justiça de bem-estar social, há, nesse caso, propostas mais avançadas nisso, tá bom? Mas isso aí a gente vai entendendo com o tempo, a gente vai ter novas aulas aí, principalmente com relação à direita e esquerda e tudo mais, a gente vai entender isso aí, beleza? Pois bem, então, a elite nacional, né, sempre a elite, preocupada com uma possível revolução comunista, viu que esse discurso em prol de diminuir as desigualdades sociais, acabou afetando essa elite, que imaginou que, com o fim dessa desigualdade ou a redução dessa desigualdade, o povo começaria a entender que, de repente, eles poderiam conseguir sozinhos governar o país. Claro que isso era um pensamento equivocado da elite na época. Porém, em resposta, no dia 19 de março de 1964, vai acontecer aqui em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tá? Então, mais ou menos 500 mil pessoas em São Paulo começaram a criticar, né, as propostas dadas por João Goulart. E eles pediam, nesse caso, uma intervenção militar no Brasil. Tá? Qualquer semelhança com outros eventos aí não é mera coincidência. Tá? Então, a elite paulista, aliados à Igreja Católica na época, que também sempre foi uma instituição conservadora, e naquela época também era, e também setores dos militares, começam então a arquitetar mudanças no governo, como, por exemplo, não ter mais esse governo. E o que vai acontecer então? Entre os dias 31 de março e 1º de abril, né, foi numa madrugada, sob a justificativa de proteger a democracia e combater o comunismo, os militares assumem o poder e João Goulart ele vai ser deposto do governo. Então, ele é expulso do Brasil e ele vai, se não me falha a memória, para o Uruguai. Entendo novamente, em nenhum momento do discurso de 13 de março, na Central do Brasil, anunciando as reformas de base e no governo de João Goulart, havia a intenção de aplicação de qualquer prática comunista no Brasil. Tá? Isso não acontecia, isso não aconteceu. Tá? Não havia essa proposta. O que as pessoas temiam, nesse caso, setores da elite, setores conservadores militares, é que as propostas de João Goulart eram parecidas com aquilo, e eles queriam acabar porque a elite achava que era comunismo, os militares achavam que era comunismo, mas João Goulart não era comunista. João Goulart, inclusive, era dono de fazenda, o cara era um político, tá? Então tem que entender essa parte aí. Mas como ele era de um partido voltado à causa trabalhadora, óbvio que por conta do contexto da Guerra Fria, surgiu esse medo, tá bom? Então no dia 31 de março, né, do dia 31 para o dia 1º, vai ser na madrugada, vai haver esse golpe de Estado, militares vão tirar João Goulart do poder, e aí vão colocar ali para tomar conta de uma forma transitória, que vai durar 21 anos, que vai ser um assunto para a nossa próxima aula, o Marechal Humberto de Alencar
Castelo Branco, beleza? Bom, como eu falei para vocês, coisinha rápida só para vocês aí se atentarem aos capítulos do livro, ou então alguma coisa relacionada à história. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade aí para usar o campo de comentários, estarei à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez sua atenção. Se você ainda não se inscreveu, por favor, considere se inscrever no canal. Fico muito grato pela sua atenção. E é isso. A gente se vê em breve. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço.